Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, Kátia Rodrigues, do nosso Pode Contar? Pode! Começando, então, a apresentar as minhas amigas, minhas parceiras, a terapeuta Kátia Veloso. Olá, tudo bem? E Kelly Rodrigues. Olá, tudo bem? Olha, tá meio diferente essa nossa composição. É porque a Regina Rai tá de férias, né, meninas? Tá Afinal de curtindo, contas, né? Alguém Lógico. tem que estar de férias aí. A pausa é necessária. A pausa né? A gente é já falou necessária, exatamente. Isso. Então, mas logo mais ela volta, ela tá de volta aí nos nossos programas, disso. tá? Isso aí. Então, aproveitando, né, Kátia? Regina, curta Isso. aí. Beijos, Isso divirta-se. aí, muita diversão aí, muita tranquilidade. Pessoal, né, eu vou começar falando alguns recadinhos, meninas, né? Ok. Importante. Isso, olha só, a gente fez uma pesquisa no WhatsApp, no Instagram, para os nossos clientes, né? Para saber aí quais os temas, né, mais relevantes, os assuntos que o pessoal Isso. queria saber, quais são as dúvidas. E aí, né, a grande maioria respondeu pra gente que gostaria que a gente fizesse alguns programas falando sobre família, né, Kelly? Isso, Foi nosso muito porto legal. seguro, afinal, Nosso né? porto seguro. Então, a gente aproveitou que agora a gente está entrando em julho, mês de férias, né? Então tem Isso. algumas crianças, alguns adolescentes que estão em casa, de repente o convívio pode ficar um pouco maior, né, nas férias, não é isso? É um pouco Então turbulento. a gente vai diria fazer... assim, ficaria mais emocionante. mais Isso. emocionante. O Júlio com emoção aí. A gente vai fazer uma série de programas, mês todo de julho, falando de família. Isso. Tá? E aí, a gente vai começar com a adolescência. Né? Aproveitando aí, Babado. polêmico, né? Aham. Eu acho que é um assunto sempre polêmico, que sempre tem como a gente poder aí compartilhar, contribuir, né? Com histórias, com experiências, falando um pouquinho Isso. até do nosso olhar terapêutico, né, gente? Mas, para começar, então, eu queria chamar o nosso quadro Pode Contar que a História é Sua. Meu nome é Maria de Fátima, eu sou terapeuta holística. Meu nome é João Victor e eu sou estudante e hoje a gente vai apresentar sobre a nossa opinião sobre a série Adolescência. Então, dentro dessa série, o que nos chamou a atenção foi como os pais acham que os filhos estão seguros por estar dentro do quarto, quieto, não está na rua, porque na rua corre perigo, né? N situações, mas dentro de casa, no quarto, sem interagir com pai e mãe, ou com o irmão, se tiver, né? Eu só tenho o João. E como as telas estão viciando as crianças, o que eles estão acessando, né? Sobre o que conteúdo, até que ponto isso é confiável, se os pais não estão ali olhando o que eles acessam, né? E qual o risco que está correndo ali com esses acessos. E então me chamou a atenção porque ainda aqui em casa, eu e o pai do João, a gente conversa muito com ele. Ele traz os problemas que ele está na escola, vivendo na escola, passando na escola, ele traz até nós. Então a gente interage. Ele brinca. Ele tem 12 anos. Agora, e as outras crianças? Será que estão brincando? Será que estão sendo crianças? Então é isso que os pais têm que se atentar, né? Sempre estar presente na vida dos filhos, trazendo eles, né, para o convívio. Então a série é muito interessante e faz a gente pensar muito.
Obrigado, Fátima. Um beijo pra Obrigada. você, pro João lindo. Beijo. Olha que Isso. adolescente Que lindo, legal, né? lindo. Porque ele já quis participar junto com a mãe. Isso. Né? Então, isso que tá todo mundo em comunhão lá. Aham. A Fátima, ela é também terapeuta, né? Ela Terapeuta, parceira contribui do lá no Bem Bem Viver. Viver também, né? A gente estudou junto, formou junto. Muito Então, é de querida, longa Fátima. data, aí, muito querida por todas nós, né? Uhum. E ela falou que tem só o João de filho, mas ela tá sempre em volta lá, às voltas com os sobrinhos, também contribuindo, adolescente. Então, ela já tá, assim, nessa jornada aí com essa questão da adolescência há bastante tempo. E já que ela falou, né, ela já deu uma dica, né, no vídeo, eu vou chamar, então, a nossa dica da semana. Vamos lá, qual é a dica? Cadê? Aê, voz de Deus! Gente, essa série, ela acho que foi em março ou abril, né? Que ela estreou. É uma série Então, britânica. já tem alguns meses, mas ainda assim, quando a gente atende as mães lá no Bem Viver, né? Vocês Sim, também, né, sim. meninas? A gente ouve bastante falar e ouve também sobre o que as famílias estão passando, que tá muito coerente com o que a série tá mostrando. Não é isso, Kátia? É isso mesmo. Inclusive, assim, o que eu achei legal, né? E por que que a gente está trazendo essa dica aqui como dica da semana? Porque foi justamente o que foi comentado pela Fátima e pelo João. Né? E isso é muito interessante. A gente está aproveitando não só a participação deles, Sim. agradecendo mais uma vez, super bacana, mas também pegando a dica da dica que eles trouxeram Isso. como dica da semana. Né? E essa minissérie é interessante porque eu me lembro que assim que ela estreou, Kátia, nossa, eu faço parte de alguns grupos de leitura, todos, sabe? Você estava lendo um livro que não tinha nada a ver, eram outras histórias, enfim. Mas todo mundo acabou comentando, porque um trouxe o assunto e o assunto veio à tona, enfim. E é uma minissérie, para quem não assistiu, né? Muita gente assistiu, mas para quem não assistiu, é a história desse menino, né? O Jamie, e ele tem 13 anos e acontece uma situação ali na escola e todo mundo tem que lidar com essa situação. Não vou querer aqui dar spoiler, mas vale a pena dizer assim, que retrata muito bem essa questão do bullying, do quanto isso afeta a convivência entre ali os alunos, os adolescentes, fala da questão da baixa autoestima. Né? E isso, assim, a gente sabe que isso acontece com pessoas que são adultas, que dirá com adolescente que está em formação. Né? É verdade. E Sim. também a questão da influência da internet, bem como a Fátima citou. O quanto você acha que está seguro, de repente você está navegando, literalmente aquilo é um mar todo aberto para você explorar. Então, você pode acessar absolutamente de tudo, né? O que é que está sendo visto? E uma coisa que é muito interessante é a gente focar. Aquilo que você vê, aquilo que você consome, a gente brinca, né, Kelly? Fala da nossa mochilinha. A gente Sim. vai carregando as coisas, né? E vai enchendo a mochila. E enche a sua mochila. E você enche a sua mochilinha com as coisas boas e as coisas ruins, Sim. né? Agora, às vezes nós somos expostos às coisas que são ruins porque fazem parte. E a gente não vai dizer nem, eu diria assim, que nem são ruins, são desafiadoras, né? A gente também tem que abraçar esse outro lado. Mas uma coisa é você precisar passar por isso, outra coisa é você escolher passar por isso, né? Então, às vezes os adolescentes eles entram em sintonia com algumas situações, alguns programas que são violentos. Isso vai gerar o quê em você? Estimula essa violência, né? Então é muito interessante nessa minissérie, porque eles também vão tratar a questão assim do porquê aquilo ocorreu. Pensa numa série investigativa. Há um crime. O que eles querem saber? Como o crime aconteceu. Só que nessa minissérie, ao invés do como, o foco é o porquê aquilo aconteceu. Tá. E eu acho que é isso que vale a pena também na reflexão. E no final, o final meio que fica aberto. Sabe assim, Kátia? Tem dá uma dúvida do porquê a situação final, que envolve o menino, né, aconteceu. Será que ele realmente tem consciência do que aconteceu? Será que é uma pressão social para que ele fale, faça o que ele fez? Enfim, então são essas discussões que a gente precisa trazer à tona. Então fica aqui a dica da semana, né, para Legal. assistir a minissérie Adolescente, porque a polêmica continua. Polêmica Com certeza. continua. E, Kátia, falando sobre isso, mas a gente vê, assim, você falou da violência, mas também não tem muito o que acontece com a adolescência também, Kelly, você que também atende as mães aí e tal, dessas coisas de desafios, não sei, um vê alguma coisa, desafia o outro a fazer outra, e quando vê, se você não está tendo um controle sobre o que o seu filho está assistindo,
você pode ter uma tragédia, pode Sim. ter alguma questão, né? A gente tem uma cliente lá no Bem Viver que ela começou a perceber, assim, não na questão de bullying, né? Mas na questão de controle. Do controle. Que o filho fica até de madrugada na internet. E pode ser, né, que Pode. quando ela tá dormindo, ele também tá assistindo alguma coisa que ela não sabe o que Ela é. não sabe. Se vai ser um desafio, se vai ser uma coisa com agressão, se vai ser uma coisa de jogo, né? Jogo, o adolescente gosta muito de jogo, né? Então, Que tipo de jogo que você que está tipo jogando? de jogo? Jogar é legal, o problema não é esse, né? Sim, o problema é o que jogar. E E aí- o quanto isso vai interferir, né? E aí ela acabou limitando, né, o uso de celular, né, não deixa mais com ele. E aí muitas vezes acontece, né, se você tiver um adolescente, por exemplo, e tiver mais de uma casa, casa da mãe, casa do pai, Isso. então Tem essa diferença. os dois têm que estar conectados para falar a Tem. mesma coisa, né? Então não vai ficar com o celular mais. Ela não deixa mais o celular no quarto, porque quando ela fez umas combinações com ele para até tal hora, ela percebeu que ele desligava o celular. Aí ela ia dormir, daí a pouco, aí, por acaso, ela acordou para tomar água, ela Tava percebeu lá. que ele estava usando o celular. Aham. E assim, foi mais de uma vez que ele disse, né, que não ia fazer e fez. E só que ela estava muito atenta. Talvez ela até acordou preocupada, né? Aí ela tirou o celular dele. Mas e aí, né? Como é que a gente faz? Porque não é todo mundo que vai ter essa percepção, ou que vai conseguir acordar, ou que vai conseguir controlar 24 horas. Então, a gente precisa ter esse olhar, tá mais atenta, como a gente viu a Fátima ali com Com o o João. né? Tá sempre conversando. Isso, Né? Kátia. Acontece, ela contou pra gente, não sei se vocês lembram, que teve um bullying na escola que a professora chamou os pais para falar do bullying que estava ocorrendo entre os alunos por questões étnicas e tudo mais. E a própria professora chegou e falou que ela estava receosa quando ela dava aula Sim. de virar as costas, porque ela não sabia o que as criançadas... Iam fazer. É, eu na lembro. festa de 12 anos, aí, que as crianças poderiam fazer. Lembro, Então, eu falei, como é que a gente pode fazer para contribuir, então, Kátia? Para que a gente... O que você acha que a gente pode fazer, enquanto sociedade, enquanto terapeutas, para contribuir com essa situação? É bem interessante essa sua questão, Kátia, porque assim, eu acho que... Primeiro, eu queria falar que eu estou muito feliz que a gente vai abordar esse tema no mês de julho, né? E do pessoal ter trazido esse tema. A gente agradece a todos vocês que participaram, que mandaram as respostas, porque se a gente parar para pensar, a família é a nossa base mesmo, Sim. né? Não é à toa que esse foi o tema que foi mais pedido, porque é onde hoje a gente enfrenta realmente vários desafios. E para responder essa sua pergunta, eu queria contar uma historinha. Posso contar? Pode? Eu trabalhei muito tempo com adolescentes. Então, eu, particularmente, lecionei para adolescentes. Eu tinha lecionado para crianças e adolescentes. As crianças foram pouco. E depois, quando eu fui para os adolescentes, eu me encontrei. Falei, esse aqui é o meu nicho. E algo que me irritava profundamente era que tinha algumas pessoas que diziam assim, que eles não eram adolescentes, que eles eram aborrecentes. E eu ficava muito brava com isso. Por quê? Porque, na verdade, o adolescente é só uma pessoa que está tentando se ajustar, como você falou, dos desafios que acontecem. Um desafio o outro a fazer isso, a fazer aquilo. E por que isso? Porque eu quero fazer parte de um grupo, eu quero pertencer. Então, se eu tenho que fazer um desafio para entrar para este grupo, eu vou fazer o desafio, ou seja lá o que for que estiver em voga. Então, é uma necessidade, né, de autoafirmação, é um conhecimento. Então, aqui entra bem a questão do apoio. A historinha que eu queria contar é que, assim, eu estava na escola e aí chegou uma aluna. Essa aluna, ela devia de ter uns 16 anos, e ela chegou assim para mim, e vira e mexe, sempre vinha um aluno conversar com você fora do horário da aula. E ela fez, professor, eu preciso muito conversar com você. Eu falei, claro, pois não, né, vamos conversar. Ela falou assim para mim, eu tô grávida. Na hora que ela falou isso, gente, eu gelei. E agora? Eu fiquei pensando assim, Kátia, eu não tenho filho para não passar por essa situação. Deu no mesmo, você entendeu? Eu me senti como se fosse a mãe. Só que assim, eu acho... A vida te trouxe, né, Kátia? Eu acho que é um anjo da guarda, né? E uma orientação. Por isso que a gente tem que pedir mesmo. Porque a gente brinca e fala, às vezes só Deus na causa mesmo, né? Na hora, eu levei um susto muito grande, mas eu não sei de onde. Eu respirei fundo, fiquei calma para ela me ver, Sim. não que eu estivesse calma. E eu só fiz assim, porque eu queria pensar o que dizer. Para eu ganhar tempo, eu só disse assim para ela,
como assim? Quer dizer, é como se, você não sabe como que alguém fica grávida, né? Eu fiz assim, como assim? Me explica isso, porque enquanto ela foi falando, eu fui Sim. elaborando, me acalmando, e ela falou, não, porque olha, eu sei que meu namorado e tal, não sei o quê, e agora, aí eu comprei um teste na farmácia, e eu fui fazer o teste, esse deu positivo. Aí eu fiz assim pra ela, calma. Na verdade, ela estava falando pra mim, né? Calma. Você fez um teste na farmácia, é isso? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Teste de farmácia, ele às vezes dá certo, mas às vezes não. Se teste de farmácia fosse realmente 100% garantido, eu teria 15 filhos. Ô, Falei louco. pra ela, né? Falei, eu já teria uns 15. Então, vamos fazer o seguinte. Você tá apavorada, mas a gente nem sabe se você tá grávida ainda. A gente não sabe. Você tem convênio? Tenho. Então, você vai fazer agendar com o médico, você vai explicar a situação para ele vai pedir um exame de sangue. Quando você fizer este exame de sangue, aí você vem falar comigo. Aí você pode afirmar, estou grávida, não estou grávida. Até lá, a gente não sabe. Então, primeiro vamos ter que ter certeza. Depois que a gente tiver certeza, aí a gente vê o que faz. Não adianta nada eu querer fazer com você planos agora, o que fazer, se a gente nem sabe se isso é assim. Aí eu já vi que ela ficou mais tranquila, assim, porque deu aquela luz no fim do túnel, né? É assim, é a esperança. Ela falou, eu vou fazer isso. Você tem uma amiga que pode acompanhar você a este médico? Tenho. Então, tá bom. Na verdade, a primeira vez eu falei, a sua mãe pode acompanhar você? Ela fez, não, minha mãe não. Tá bom, então você tem uma amiga que possa te acompanhar? Tenho, então vai. Passou lá uma semana. Lá veio a menina, com aquela cara, sorrindo, feliz da vida. Professora, eu preciso falar com você. Eu não estou grávida. Eu fiz o exame de sangue. Eu falei, Ainda pois bem que é. ela te ouviu, né? Gente, se vocês Não soubessem se o quanto eu apavorou. rezei, né? Mas assim, eu fiquei, eu senti muito por ela, por ser uma adolescente. E de verdade, como se fosse minha filha mesmo, né? Sim. Foi uma sensação, Kátia, assim, eu comecei a entender a mãe do lado de lá. E depois disso, teve até uma professora minha que falou assim para mim, olha, mas você não ficou contente que ela veio falar com você? Falei, então, sim e não. Sim, porque ela... se abriu, foi buscar ajuda. E não, porque eu acho que ela devia de fazer isso com a mãe dela. Né? Então, por que ela não foi falar com a mãe? Então, faltou, que é isso que você estava comentando. Né? Como é que a gente pode conseguir isso? É criar uma relação de confiança e não de medo. Quando eu perguntei se a mãe poderia acompanhá-la, ela ficou apavorada. Né? Ela, não, ela ficou... E esse pavor, na verdade, paura, medo. Sim. É um medo. Né? Então, é um laço muito tênue e que a gente precisa trabalhar nessa questão da confiança. E aí, no final, porque isso é fundamental, quando ela veio me contar, eu falei, bom, você veio e pediu a minha ajuda. Eu te ajudei. Agora, eu vou pedir a sua ajuda. E não é por nada, não. Eu não quero nem te prender, mas você tem a obrigação de me ajudar. Porque eu te ajudei. Aí ela ficou meio assim e falou, não, professora, pode pedir o que você quiser. Eu falei, eu quero que você converse com a sua mãe. Boa. Você vai conversar com a sua mãe, você vai dizer que falou comigo, você vai explicar para ela o porquê você veio falar comigo. Se a sua mãe quiser vir falar comigo também, não tem problema nenhum, a gente conversa, mas eu gostaria que você explicasse toda essa história para sua mãe. Ela ficou branca assim, ela fez, eu vou fazer isso. Falei, quando você fizer, você volta para falar para mim como é que foi. E aí eu fiquei feliz da vida, porque ela foi, falou com a mãe, aí ela voltou e falou para mim, nossa, professora, eu achei que a minha mãe ia ficar assim muito brava. Ela só ficou um pouco brava. Até porque o resultado, né, não foi, né? Então, eu acho que é isso, Kátia. Como é que a gente faz para acompanhar? É ter realmente essa noção de parceria. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Porque pai e mãe quer proteger, no Sim. fundo, a gente sempre quer o melhor, não é, Kelly? Só Com certeza. que nem sempre isso fica claro. Então, eu acho que tem que deixar isso claro, né? Às vezes você dá uma bronca. E por que eu tô te dando essa bronca? Porque eu amo muito você. É. Eu quero muito que você seja feliz. Eu não quero que você sofra. Eu vou ficar bravo se você ficar grávida aos 16 anos? Vou, porque eu acho que isso pode ser algo que, de repente, atrapalhe os seus sonhos. Mas o que não quer dizer que eu não vou te apoiar, que eu não vou estar lá por você, que eu não vou... Porque que outra situação teria, né? Então, é isso que é muito importante. Entender em que ponto a gente pode ter essa base, não é? E aí... E sabe o que eu ia te falar, Kátia? Sim. É porque eu e a Kelly, como a gente tem lá o grupo de mulheres, Sim. depois a gente até vai falar sobre essas... Sim, a gente vamos. tem umas novidades aí. Que a gente também escuta muito do professor falar, né? Que às vezes o pai, né? Tudo bem que de repente a gente vai estar criando uma polêmica aqui, né? Mas é algo a se pensar até por esse seu relato. Que às vezes os pais, eles deixam algumas responsabilidades como se fosse do professor. Sim.
Ah, sim, sim. né? E não é. E às vezes nem é intencional, Kátia. Às vezes pela correria do dia a dia, aquela confusão toda. Alguns sim, pode Mas ser aí a intencional, gente tem que mas ter essa consciência. tem que ter consciência. Porque o professor, tem que ele ter tá ali consciência. para fazer o trabalho dele. É claro que ele vai acolher. Ele pode ser uma ponte, mas isso não vai isentar a mãe e o pai de Desculpa. fazer esse papel. Eu ri porque assim, gente, foi um nervoso tão grande que parece que a gente revive. Né? Aquele nervoso. Então né? você Um foi susto. muito assertiva quando você depois pediu para ela voltar Conversar com a e mãe. conversar com a mãe dela. Porque esse é o Para verdadeiro, trazer né? também Lógico. a mãe dela para esse Sim, Kátia. Comigo ela para esse ficaria. acontecimento. Comigo ela ficaria 3 anos. Com a mãe dela é pro resto da vida. Exatamente. Não, Né? e pra mãe dela ter esse clique, falar, Também. olha, eu preciso conversar mais com a minha filha, eu preciso levar ela na ginecologista, eu preciso ensinar o que de repente ficou faltando pra ela ter essa dúvida se estava grávida ou Sim, não sim. e tudo mais, né? E a gente escuta muito isso sobre... E agora, quem que vai acolher essa criança? Quem que vai acolher esse adolescente? É o professor? Com certeza. Mas os pais, sem dúvida. E sabe o né? que é o mais importante, Kátia? Se esta pessoa for acolhida no momento de dificuldade, ela aprende que ela também pode acolher o outro. Quando Muito o outro bom. estiver em dificuldade, né? A gente educa pelo exemplo. É Então, verdade. se eu conseguir, se eu pude ser acolhida, então eu também posso acolher. também Né? Isso posso faz acolher. parte, isso é fundamental. Isso mesmo. E aí, Vamos lá? Kelly, como é que a gente continua... Aliás, posso dar só um spoilerzinho, bem rapidinho? Pode. Nós estamos falando de adolescentes. A gente sabe que essa questão, né? Não perca o nosso próximo episódio, que é pais e filhos. Opa! E vai entrar essa questão Isso. também. Então já tem o spoiler da semana que vem, tá, Kátia? Mas que Bem antes, colocado. não é? Antes do nosso spoiler, para a gente continuar no tema, como é que a gente pode realmente lidar com essa situação? Eu vou transferir a pergunta da Kátia para você, né? Para você continuar nessa nossa Sim. discussão. Como é que a gente pode melhorar essa questão desse relacionamento com os nossos adolescentes? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de quando eu fui fazer a minha graduação. Desde o começo, eu sempre quis adolescentes e adultos. Tanto que Não é, Kelly? não atendo criança, É a nossa tudo. praia. Então, assim, é algo que desde lá dos primórdios. Então, assim, a minha especialização é adolescentes e adultos também. E o que você colocou do medo que ela teve de falar com a mãe, porque acontece muito isso. Dentro da família, precisa ter a escuta ativa. Começa por aí. E é através dessa escuta que vai criar esses vínculos. Então, respondendo uma parte da pergunta de vocês, né? A primeira coisa é essa escuta ativa para você criar um vínculo, porque a partir do momento que você cria o vínculo familiar, Acabou. é muito mais fácil. Acabou. E uma coisa que eu quero colocar aqui, que os famosos aborrecentes, e teu filho? Ele tá na fase do... Opa, desculpa aí. Ele está naquela fase da aborrecência. Não, gente. né? Primeira coisa, não é aborrecência. E segunda coisa, não é uma fase. A adolescência é um portal de transformação. E o que... Olha, perfeito. Exato, porque fala muito disso. É uma fase que logo passa. Não, Não é fácil. eu vejo isso como um portal de transformação. E necessário, Peraí, é um portal, né, Kelly? Que é um portal que é necessário que todos nós atravessamos. Então você também já foi adolescente. É isso que eu vou falar, Ele, que ele não tá vem me falando, dizer. Não vem me exato, dizer que não tá falando, aprontou, passou pelo não. portal, né? Não, e tudo que acontecer nesse portal de transformação vai ecoar para o resto da vida. Adorei. Então, ou seja, primeira coisa, pais e todo mundo aí que tem contato com adolescente, não é uma fase, é um portal de transformação que pode ecoar para o resto da vida. E outra coisa, o que acontece? Tem muitos problemas referente a limites. Muitas vezes os pais, meus pais foram tão rígidos, não serei assim com o meu filho. Peraí, cuidado. Colocar limites não quer dizer ser rígido. Colocar limites também é você estar escutando o seu filho, você estar dando o apoio que ele precisa. Eu já tive caso de adolescente que chegou para mim.
eu queria tanto ouvir um não dos meus pais. Nossa. É, Olhem aí, Olha, pais. e Atenção. não- Ô, Kelly, quando eu era adolescente, eu queria ouvir sim. Eu queria ouvir sempre que minha mãe Eu queria ouvir sim. então E eu assim, agradeço meu pai por ter falado muitos nãos pra mim. exato. Então, não foi um só, tá? Então, aí eu, na hora eu até falei, não, você quer ouvir não? Me explique melhor isso Como daí. assim? Que não, né? Qual não? que não? Ah, então, porque tudo que eu peço, eles deixam. Tudo que eu quero fazer, eles deixam. Ah, às vezes, eu queria ouvir um não, porque dá a impressão que eles não ligam para mim. Olha a profundidade disso. O ouvir sempre sim, ele tinha a impressão que não estavam ligando para ele. Então, colocar limites não é ser rígido. Também não é falar não para tudo, né? Pelo amor de Deus. Ele tá aí na sua transformação, ele precisa viver, ele precisa vivenciar as coisas. Não queiram também, lógico, sou mãe também, né? Todo mundo quer proteger os seus filhos, E mas muito, tem né? muito, mas tem coisas que eles têm que passar por eles mesmos. Não dá pra criar numa bolha, Não né, dá para Kelly? criar É numa isso, boa né? bolha. Você pode sim estar ali do lado para ele ter, né, como a Kátia falou, né, trouxe o exemplo da menina, para ele poder, se tiver algum problema, chegar e conversar com você. E aí, no vídeo lá que deu também a dica, foi falado sobre o bullying. Às vezes o bullying, eles falam, mas é só uma piada. Não. Bullying é uma violência disfarçada de piada. É violência. É violência e é muito sério. Porque pode levar a uma depressão e a casos de suicídio. E pior que tem gente que quer passar o pano pra isso, né? Até quer passar o Falando pano. que é uma piada. Não, a gente não viu o caso aí do rapaz que foi condenado? Sim. Há umas semanas atrás. Assim, eu nem quero entrar nesse mérito, mas aquela piada, ela pode estar ofendendo alguém, cara. Exato. Ela pode estar deixando aquela pessoa num limite. Exato. A pessoa já vive num limite e E pode estar... vai ser o pontapé. desencadear algo muito mais sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente Muito fala. A gente é cuidado. muito responsável pelo que a gente faz. Lógico. Né? E Inclusive, aí- porque pode acarretar um problema na vida de uma outra pessoa Sim. que é irreversível. Não, né? realmente, colocou bem, irreversível. É irreversível. Então, assim, o primeiro passo é isso, ter esse contato com seus filhos. E olha, pais, vocês não precisam ter respostas para tudo. Porque tem isso também. Os pais, às vezes, acham que eles têm que ter resposta para tudo. Eles têm que resolver tudo. Ninguém tem, né, Kelly? Ninguém tem. Ninguém tem que nada. Exato. Você tem sim que dar a abertura para o seu filho te procurar quando estiver Boa. em algum desafio, Sim. com alguma dificuldade. E olha, não é vergonha nenhuma. Se trouxerem, filho, realmente eu não sei o que te responder. Vamos verificar juntos o que isso daí, o que pode acarretar, o que isso pode trazer. Inclusive, Kelly, agora pegando um gancho nessa sua fala, achei perfeito isso. Porque realmente, como você falou, às vezes você não sabe, né? De repente tem um pai escutando a gente agora e fala assim, tá, entendi. E como é que eu sei aonde é o limite do sim, do não? Quantos sims e nãos, né, eu tenho que dizer? Bem Aonde que eu colocado. acho isso? Porque não tem um protocolo, não é assim, não. Ó, É o equilíbrio, né? Isso, não é assim. A cada semana são 15 sims e 12 nãos. Não existe Não. isso, né? É realmente, então assim, perfeito. Da mesma maneira que você incentiva o seu filho a buscar ajuda, que ele venha buscar ajuda em você, que você também vai buscar ajuda. Inclusive, assim, tá aqui, ó, um grupo de terapeutas, venha buscar sim. ajuda, converse, divida, e juntos a gente pode chegar dentro de uma ideia ou de algo assim, né, Kelly? Peça ajuda, Com certeza. Sim, exato. né? Muito Isso bem. pode estar salvando vidas. Opa, Isso aí. Então, não é somente... Então, assim, o que eu posso, para estar encerrando, a adolescência, ela pede limites, sim, e olha, ouça o seu coração vai dizer quantos sims e quantos não. sua intuição, né, Sua Kelly? Fica ali, intuição, ó. exato. E assim, mesmo que você não tenha todas as respostas, pais, mas você tem a experiência de vida.
Tem o amor. É tem o verdade. carinho. Tem o amor. a experiência de vida. Conte com isso. Conta com isso e Boa. passe isso para o seu filho. Porque outra coisa que às vezes eu escuto também, já escutei de mais de um adolescente. Às vezes eu pergunto alguma coisa pro meu pai ou da minha mãe sobre a adolescência dele, sobre, né, quando era... E não fala nada. É porque tá escondendo o jogo. É pra você não fazer igual eu. Exato. E aí é que é a questão. A partir do momento que você fala, olha, eu fiz isso, mas não foi legal, você está trazendo a experiência para o teu filho, ele não vai repetir. É verdade. Repetimos o que não conhecemos. A partir do momento que conhecemos, A gente se liberta. se liberta. Conhecer é poder. É o poder. Exato. Conhecimento é poder, é Então, verdade. assim, muita presença, muita escuta. Até no caso, né, que a Kátia trouxe da criança. Na hora ela levou aquele choque, mas um ela choque. manteve. Agora, É um choque. imagine se ela. Como? 16 anos? Não queria Bem, ser a sua mãe. Não queria estar na pele da sua mãe. Pronto. Acabou. Acabou tudo, detonou tudo. Então, isso é outra coisa também, paz. Por dentro o vulcão tá a Segura. toda. Segura, respira, faz alguma pergunta realmente que não quem tem é que nada. tem a maturidade é a mãe e o pai, né? Pra Exato, segurar o pra rojão segurar e o saber rojão. administrar da Kelly, melhor eu forma, né? achando que ela ia tirar uma dúvida da lição de casa. E vem com Eu essa. preparada pra Da isso. lição de vida, né? Da que ela lição tem de que tirar vida. as dúvidas, E né? assim, a sacada que a Kátia teve, que você teve, Kátia, muito boa. Não, peraí. Então, fez uma pergunta para respirar e ver. É a mesma coisa os pais. Qualquer coisa, faz uma pergunta aí, mesmo que não tenha muita coisa a ver, que é o momento de você voltar né? ao seu eixo para saber como Pra lidar. poder ajudar, né? Para poder ajudar. Então, assim, e lembre-se, não é pais não precisa ter todas as respostas. Precisa, sim, acolher, escutar e ajudar nesse portal Estar de transformação. presente. E estar presente. E se Estar tiver presente. dúvida em como fazer isso, peça ajuda. É isso aí. Exato. Estamos aqui pra ajudar. Aqui tem 3. Quer Isso. dizer, Tem 4. um monte. Tem É. 4, que a É que a Renner quarta tá de Tá de férias. férias, né? Então, mas fora nós, realmente, tem São muitos por aí. muitos pontos de ajuda. Exato, exato. Muito bem. Meninas, podemos ir para a nossa agenda? Opa, Com vamos certeza. lá. Vamos ainda lá. bem. Agenda do nosso Com a Bem ajuda Viver. da voz de Deus. Olha Aê. aí, gente, julho. Hoje, né, a gente tem o Encontros do Coração com a Kelly, comigo. Isso. É uma novidade. Posso contar, Kelly? Pode, com Pode. certeza. Kátia, a gente está completando 1 ano de Encontros do Coração. Ah, né? igual do Madalena. Exatamente. né? Então, vai ser o nosso último encontro de grupo de acolhimento da alma feminina. Tá. Né? Já era um projeto que a gente tinha pensado mais Para ou um menos ano. nesse Em um tempo, ano, né? é. Só que o que Torno de um acontece? ano. A partir de agosto, o nosso grupo é misto. Ah! A gente vai continuar com o grupo. Exato. Depois a gente vai contar aqui, né, mais as novidades. Detalhes. Mas aí vai ser homens, mulheres. Então, Legal. tem esse grupo até de acolhimento para os pais. Ponto. né? Sim, Já pode né? ir lá. Sim. Já pode a partir de agosto, né? Pai, mãe, mas tio, tia, avô, hoje avó. a gente aí tem o nosso último Encontros do Coração, acolhimento da alma feminina. Olha lá, ciclo da vida feminina, transições e transformações. Então já Perfeito, gente. a gente espera o pessoal lá no Que Bem lindo, Viver. não? Um Muito ano. legal, né, Kátia? E agora eu vou falar aqui, ó, a Regina, né? Volta lá. Isso, a Ó, Regina. A Regina tem o grupo presencial de arte terapia dela, né? Falando Isso. da saúde mental, cuidando da saúde mental, dia 8 Semana e que vem. 22 de julho, então semana que vem. A Regina tá lá no Bem Viver, né? Pra atender o pessoal aí do grupo. Tem o nosso grupo de estudos Madalenas, com a As Kátia Madalenas. Veloso. Nossa próxima aula, dia 9 de julho. Né? Vamos falar sobre mediunidade. Então, assim, ó, esse daqui é pago, é misto, grupo adulto. Aqui é misto, crianças são bem-vindas, é gratuito. É só participar. E ali, somente hoje, é para mulheres, o valor de R$26, valor colaborativo, tá bom? Perfeito. E É continua com a agenda, é isso mesmo. E tem mais coisa acontecendo Olha lá. aqui, ó, nós vamos ter agora
Reiki tradicional Usui, níveis 1 e 2, dia 6, comigo a aula presencial. Esse daqui é em grupo, é no domingo, né? Gostei de dar aula de domingo, porque às vezes a pessoa fala que não pode ir de sábado trabalhar. Eu tenho aluno, tive aluno já, Sim, que trabalha a até gente 5 faz horas curso da de domingo. tarde, né? É no sábado, trabalha durante a semana, não dá pra fazer durante a semana. Então, Vai no domingo. esse ano é a segunda turma que eu tô fazendo de domingo, né? Deu bastante Legal. certo. Legal. É presencial, mas lembrando, né, que eu dou também as aulas online, particulares, Sim. que daí a pessoa vai lá, ela agenda conforme se ela quer só à noite, desmembrar em mais dias, aí fica bem personalizado para o aluno, tá? A gente tem no dia 26 de julho mais uma aula do curso de tarô, né? Os arcanos maiores, né? O Caminho Aromático do Louco, com a Kátia Veloso. Tudo isso acontecendo no Bem Gente, Viver. tudo Ó, Bem tô Viver. amando, tô fazendo o curso, tô amando. É presencial. Essa turma já está em andamento, Isso. mas nós vamos Pra você. ter uma nova turma em Já breve, já né? deixa o seu nome, Então, né? quem Pra ter... tiver interesse nesse tema, estudar sobre tarô, e também vai ter aí um bônus, né? Conheça o óleo essencial, a assinatura de cada arcano, porque a Kátia Veloso é a nossa aromaterapeuta, né? Trabalha com os Professora dois de juntos. aromaterapia. Então, a gente tem esse bônus, né, Kelly? Que a Sim, gente vai sim. tendo mais consciência. Então, se você tem interesse nesse tema, escreve aí pra gente, entre em Pra contato já deixar. no WhatsApp, Reservar porque sua quando a vaga. gente tiver aí novas turmas, a sua vaga tá reservada. E tem ali, ó, vivência online também, A as Regina mandalas aqui, ó. A Regina terapêuticas tá de da férias. Regina. Mas Aí, ela tá Regina. Ó, a Regina aqui, Não ó. vai ter muitas férias, não, Regina. Olha aí, né? Vivência mensal online, mandalas terapêuticas, é na última segunda-feira do mês, né? É das 19h30 às 21h30, valor colaborativo de R$ 62,00. Isso. E é isso, né, gente? É isso. E eu E queria dar mais um recadinho, recado Kátia. importante. Que faz tempo que a gente não fala, mas, pessoal, a gente gostaria muito da colaboração de todos para se inscrever no nosso canal. É isso Então, aí. se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue o nosso canal para os amigos, Isso. para os conhecidos, porque é bastante importante isso. A gente está precisando aí, né, aumentar aí os seguidores, porque a gente tem bastante conteúdo legal e a gente quer compartilhar o melhor sempre. Sempre. Então, Com por certeza. favor, siga no canal, clica lá no sininho para ativar quando tiver aí Indica. os nossos programas, você já vai receber a notificação. Lembrando que o nosso programa é toda quinta-feira às 18h30. 18h30. Então, toda semana tem um programa inédito aqui no nosso Pode Contar. Não é isso, gente? E além Exato. disso, né, Kátia? Além de curtir, compartilhar e tudo mais, participa também. Isso! Manda sua sugestão, comenta, manda o seu vídeo, né? O tópico que você quiser discutir sobre. Exato. Aqui a gente está aberto. Pode comentar aqui, né, nos comentários do Sim, vídeo, mas nós também estamos pode abertos. mandar no WhatsApp, Pode. pode mandar nos Isso. nossos Instagrams, o Instagram do Pode Contar. Então, ou seja, formas de se comunicar com a gente não falta. É isso Não aí. é isso, gente? É isso É aí. Então, isso. vamos encerrar? Encerrando Vamos. por hoje. Gratidão, meninas. Obrigado, Um abraço para todo obrigado. mundo. Até a semana que Obrigada. vem. Até mais. Tchau, tchau.